No Talk Tissue de hoje, vamos falar sobre modernização industrial e gestão de manutenção na prática dentro de uma fábrica de papel tissue. Recentemente, o portal Tissue Online publicou uma matéria mostrando como a IPEL vem investindo em tecnologia preditiva para modernizar sua manutenção industrial e já alcançou resultados importantes, incluindo uma economia próxima a R$ 500 mil. Para aprofundar esse tema e entender como esse projeto foi estruturado dentro da fábrica, eu converso hoje com Marlo Souza, diretor de Gestão e Tecnologia, e Vinícius Fusinato Morandi, gerente de manutenção da IPEL. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Pessoal, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo hoje. É um grande prazer estar falando com vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Ô, Felipe, muito obrigado aí. Prazer estar aqui conversando com você e com toda a equipe do Tissue Online. Legal, bacana, pessoal. Vinícius, a matéria publicada no Tissue Online mostrou que a IPEL vem investindo em tecnologia preditiva e modernização da manutenção. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como é que nasceu esse projeto aí dentro da IPEL, e qual é o principal problema que vocês queriam resolver? Bom, Felipe, falando um pouquinho desse projeto, a IPEL vem se modernizando há muito tempo, Estamos falando de uma modernização do pátio fabril aí aproximadamente 3 anos. E a gente não pode modernizar o pátio fabril sem fazer uma modernização na manutenção também, Isso tem que acompanhar junto. Então a gente vem ao longo do tempo desenvolvendo parceiros para melhorar esse sistema de manutenção que nós tínhamos, Então, entramos com parceiros de preditiva, de preventiva. Então, isso vem numa aculturação de manutenção preditiva que a IPEL vem criando ao longo do tempo, Então, quando a gente começou esse trabalho, foi lá atrás, quando eu vim para a IPEL, assumi aqui a cadeira, muito esse viés que a gente tinha que trabalhar nessa versão de preditiva para evitar as falhas antes que elas acontecessem. Então, a gente foi atrás de parceiros que entendessem o caso da IPEL, especificamente da IPEL, que entendessem a visão da IPEL para essa modernização. E aí a gente encontrou vários parceiros ao longo do processo aí. Então, a gente começou pequeno, começou com um técnico de preditivo interno, foi desenvolvendo isso, chegamos no ponto que a gente falou assim, precisamos avançar, precisamos dar mais um passo. E aí a gente foi para esse processo de sensoramento dos ativos, Fizemos todo um trabalho de escolher os ativos principais. Quando a gente selecionou os ativos principais, a gente entrou com uma implementação desse projeto. E aí que vem a parte forte disso, que é a cultura que vem junto, Então, quando você monta um projeto comprado pela diretoria, que a diretoria está apoiando, que a gestão está apoiando, isso se implementa muito mais fácil, Legal, bacana, Vinícius. Com certeza, cara. Quando você tem um apoio vindo de cima, fica tudo mais fácil de executar, E quando nós falamos aí em manutenção preditiva, muitas empresas ainda veem isso como algo distante ou até mesmo complexo, Na prática, como é que foi o processo de implementação dentro da IPEL? Aí a gente entra para a parte do projeto, O projeto tem que ser muito bem definido com as prioridades da empresa. Então a gente tem que trabalhar em cima das prioridades que a gente está vendo. Quando a gente fala em manutenção preditiva, muitas empresas cometem o equívoco de achar que é só achar um fornecedor, sensoriar os equipamentos ou fazer qual for a manutenção preditiva e acabou. Não é assim. Você tem que ter uma culturação, como a gente falou antes, e tem que pegar isso como um senso de dono, Isso aqui não pode ser só um fornecimento, tem que ter o parceiro. E é essa implementação que funciona muito bem. Nós desenvolvemos isso, colocamos os sponsors do projeto, responsabilidades dentro do projeto, a parte de feedback do projeto também. Não é só cobrar o resultado lá no final, implementar um projeto e cobrar daqui 6 meses um resultado de preditiva. Não funciona assim. Você tem que ter a cultura da preditiva dentro do aplicado. E aí funciona muito bem. Até superou nossas expectativas. Foi muito rápido o retorno, Quando a gente implementou o projeto, a gente já pegou na primeira ou segunda semana já cases de sucesso assim que já vieram com um save bem impressionante. Então, quando a gente tem essa cultura já da preditiva andando junto, quando você implementa essa parte de sensoriamento, ela tende a se desenvolver muito mais rápido. Não adianta só chegar e pegar onde não tem uma cultura já implementada e chegar e aplicar uma preditiva ou uma parte de sensoramento por IA. Se a gente não tiver a cultura e achar que é o quebra-concerto do dia a dia, não vai funcionar, não vai parar de pé. Com certeza, Sempre vai ter pessoas ali trazendo barreiras, Marlon? Se eu puder colaborar um pouquinho aqui, Felipe, isso que o Vinícius colocou,
Tem um ponto bem positivo dessa solução que foi adotada, que é o fato dela fazer o fluxo completo da predição. Então, não é só uma ferramenta que ela nos diz, que ela fica monitorando o equipamento e tá dando um problema X no equipamento, ou verifique a válvula Y, ou faça isso, faça aquilo. É uma tecnologia que ela aprende não só com os nossos problemas, com os problemas dos outros clientes desse fornecedor, desse parceiro nosso, e já nos indica a solução propriamente dita. Então, o problema que está sendo identificado já indica que está faltando lubrificação, que está faltando trocar uma correia, ou que tal equipamento pode estar desgastado. Então, a gente já está falando aí, não só de uma IA consultiva, mas uma IA já de nível 2, uma IA já que toma uma decisão baseada num contexto, é uma IA especialista, como a gente chama, né? Que está aprendendo todo dia com o uso da máquina, com o nosso chão de fábrica mesmo, com o chão de fábrica de outras empresas desse nosso fornecedor, né, dos clientes dele, e consegue nos dizer exatamente qual o caminho. E que, ao mesmo tempo, aprende com o feedback do nosso próprio mecânico. Então, quando ele nos indica uma coisa para fazer, o mecânico vai lá para o campo e ele descobre que realmente é aquilo ou que não é, e ele pode indicar qual era o problema real, a IA está aprendendo com isso e da próxima vez ela vai ser ainda mais assertiva. E aí isso funciona, inclusive, pegando trabalho de campo, né? Funciona, inclusive, com a gravação de voz do mecânico lá do lado da máquina, dizendo, olha, abri a máquina e não é a lubrificação, tem que trocar tal peça, tem que não sei o quê. Então, assim, esse dado, que é uma coisa super simples para o mecânico fazer na prática, lá no dia a dia, é toda a ferramenta que a plataforma precisa para aprender com esse trabalho do mecânico. Então, é muito como o Vinícius falou, assim, é um trabalho a 4 mãos entre tecnologia e o trabalho prático do mecânico, do time de prevenção, de manutenção lá no campo, né? Então, acho que esse foi um grande diferencial desse fornecedor e dessa solução que a gente colocou, porque a gente vem num trabalho muito forte dentro da IPEL de transformação digital e a gente está muito atento para o que tem de inteligência artificial, mas a gente não quer entrar na moda, né? Nós vamos colocar inteligência artificial aqui para dizer que está ligada num processo e que a gente usa. Não, a gente quer dar ganho real. E nós temos buscado fornecedores que entregam ganho real. E a gente começou esse uso massivo pela manutenção. Foi uma excelente escolha. A gente já vinha acompanhando a ferramenta há algum tempo e a equipe de manutenção, junto com a diretoria de operações, decidiu por colocar essa ferramenta com o apoio da área de tecnologia e foi um excelente caminho, porque veio da equipe de operação, de quem realmente tem a necessidade, mas está super casado com a nossa estratégia de transformação digital, com a nossa estratégia de futuro e para onde a IPEL quer chegar em termos de tecnologia. Então, eu acho que foi uma contribuição muito boa entre as áreas. E essa questão do IoT, né, que são a internet das coisas, ela está muito em alta, só que o que o Marlon falou não pode ser moda, tem que ser algo pensado no nosso sistema, como ele vai entregar para nós, né? Então a gente tem o manutentor ainda no centro do processo, o manutentor ainda é a peça mais importante. Então que quando ele vai implementar, quando a gente implementou esse projeto, a gente escolheu os manutentores mais experientes e com mais conhecimento, porque isso acelera a IA. O aprendizado da IA é muito mais rápido quando você imputa dados com mais assertividade. Então, isso fez com que o projeto tivesse todo esse sucesso. Legal, cara. E é o que eu falo, né, cara? A IA, na realidade, muitas vezes ela não vai substituir, ela não vai tirar a pessoa dali, né? Ela vai potencializar o trabalho que a pessoa está fazendo. Você precisa de pessoas, né, cada vez mais especialistas naquilo para ela dar o comando correto, para ela saber utilizar da melhor forma possível a inteligência artificial a seu favor, né? Então, se você der comando errado, se você der, né, conversa errada, você vai ter resultado errado, né? Agora, se você tem um especialista por detrás, a tendência são excelentes resultados, né? Ele vai potencializar o que você já tem de bom, né, Felipe? É uma ferramenta para potencializar, é o que eu sempre falo sobre a... O que você tem de bom é o que você tem de ruim, né? Então, se tiver coisa ruim, também vai potencializar do mesmo jeito. É verdade. Com certeza. Bom ponto. Legal. Emílio, você comentou ali, né, de alguns ganhos ali. Eu queria que você elencasse para a gente os principais resultados ali que vocês já tiveram, elencar um ou dois ali. Claro, podemos sim, Felipe. Assim, como eu falei, foi uma ferramenta que deu resultado muito rápido.
A gente sabia que ia ter resultados, mas não esperava que fosse tão rápido assim. Então, já no primeiro mês, a gente pegou falhas, por exemplo, no rolo gofrador da conversão. Ele estava com falha de rolamento e falha de lubrificação. E o sensor já, na primeira, segunda semana, já acionou. A gente foi lá, fez a intervenção, fez a preventiva e realmente validou, sabe? E o time teve mais confiança porque viu, realmente o sistema funciona. Em 2 semanas ele já acusou algo e realmente tinha uma falha aqui. Isso deu confiança para o time. O time começou a acreditar também na ferramenta mais e mais, né? Tivemos uma falha bem crítica, que foi uma intervenção errônea, foi um erro de montagem, e que nós trocamos um cardan, e após uma preventiva, e logo depois o sensor acionou. E nós fomos lá fazer a inspeção porque que o sensor acionou e estava com erro de montagem no cardan do Yankee. Então, são cases bem, bem críticos, assim, que a gente deu de mais de 500 mil, a gente nem contou lucro cessante. A gente estava olhando só a questão de tempo parado de máquina, custo de corretiva, a gente não chegou a entrar no lucro cessante. Então, o ganho até é maior, se fosse colocar ponto a ponto, o ganho pode ser até maior. Mas, assim, são cases de sucesso que foram bem legais e deram uma confiança porque veio muito rápido, sabe? Quando vem muito rápido, o time abraçou e tocou em frente. Que legal, cara, que bacana, muito interessante mesmo. E Marlon, para a gente chegar aqui no final do nosso bate-papo, olhando para o futuro da indústria de tixo, né? Vocês acreditam que esse tipo de tecnologia, né, tende a se tornar padrão nas fábricas? Quais são os próximos passos, né, da IPEL nesse processo de modernização, de digitalização? Felipe, se você tivesse me fazendo essa pergunta em 96, 97 sobre a internet, eu ia falar a mesma resposta que eu estou dizendo, que eu vou te dar agora sobre IA. É caminho sem volta, cara. Não tem como a indústria pensar um caminho diferente do que usar a IA ou usar toda a tecnologia que a gente tem agora para modernizar a sua comunicação, modernizar o acesso à informação, modernizar os seus processos. Mas como você falou antes, isso tem que ser feito de uma maneira muito estruturada, né? Porque senão você potencializa o que é bom e o que é ruim. Nós, por exemplo, aqui, a gente começou a fazer um mapeamento para implantar IA em alguns departamentos e identificamos alguns gaps processuais bem importantes que iriam ser potencializados se a gente colocasse IA nesses departamentos da maneira como estavam os processos. Então, a gente deu um passo atrás, criou um grande projeto que a gente está chamando de Jornada do Produto. Na verdade, 2 grandes projetos, uma Jornada do Produto, que vai da nossa matéria-prima até o produto acabado lá sair da conversão, e outro que é a jornada de pedido, que é desse produto entrar no nosso estoque até ele chegar lá no nosso cliente final. E a gente está revisando todo esse nosso fluxo, entendendo onde é que a gente precisa melhorar, onde é que a gente precisa simplificar e onde a gente pode automatizar. Então, a ideia é justamente colocar a IA de uma maneira que ela potencialize o que a gente tem de melhor e depois de revisado. Não adianta a gente sair botando IA de qualquer forma e depois ter que correr atrás para corrigir, né? Então, eu acho que o caso da manutenção foi bem significativo para a gente sobre o retorno que a gente pode ter com essas tecnologias, o quanto ela se paga, o quanto ela acelera o trabalho e cria confiança na operação. E agora a gente quer replicar ele para as outras áreas de maneira bem estruturada e bem consistente. Eu só queria dar um adendo no que o Marlon falou, né? Essa questão de montar implementações estruturadas para necessidade. Isso é muito importante, porque, como o Marlon falou, tem pontos que a gente ainda não está, talvez, preparado para implementar uma IA. Vai ser dados falsos que você vai coletar ou vai ser informações que você não vai ter utilização. Então você tem que fazer um projeto muito bem estruturado para entrar com a IA. Não é só pegar algo do mercado e jogar para dentro. Sim, com certeza. Tem que ter todo um estudo e embasamento antes, né? Você potencializar a coisa boa e não potencializar as coisas que não estão funcionando tão bem, né? Legal. Bom, pessoal, queria agradecer vocês aí pelo tempo, esse bate-papo, parabenizar pelo trabalho aí que vocês vêm fazendo na IPEL. Sucesso ainda mais aí para vocês. Obrigadão, viu? Obrigado, Felipe. Muito bom conversar com você. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.